Oi, hoje é dia de TBR, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês, edição novembro de 2019. Bom, e para manter a regra dos últimos meses, aqui nesse vídeo eu vou acabar mostrando pouquíssimos livros para vocês, justamente para não flopar, que foi o que aconteceu muito lá no ano passado, em 2018, onde eu prometi ler muitos e muitos livros, só que cada vez um era maior do que o outro, e alguns, na verdade, eram verdadeiros tijolos, e realmente eu deixei de ler muita coisa mesmo, acumulei bastante não leituras. Pois é, então para esse ano aqui eu procurei sempre ler pouco, menos do que no ano passado. E nos últimos meses, realmente a partir da metade do ano, eu cada vez mostrava menos livros aqui no TBR. Porque é isso mesmo, né? É melhor prometer ler poucos livros e depois não ficar com aquela cara de não consegui fazer a leitura. Aliás, nesse mês de novembro aqui, eu quase só ia mostrar 2 livros para vocês. Só que aí, quando eu estava quase começando aqui a gravação desse vídeo, eu percebi, peraí, eu estou lendo um livro que eu comecei a ler logo que eu fiz o book haul alguns dias atrás, e peraí, sim, eu estou lendo, então já vou colocar aqui neste vídeo. Sim, então, esse vídeo aqui tem 3 títulos a serem mostrados para vocês. Bom, então vamos começar logo de cara com um livro, claro, fininho, que é este daqui. A Senhorita de Scuderi, de E.T. Hoffmann, que tem uma história bastante interessante, pelo menos é o que já diz aqui a 4ª capa. Está embalado, não comecei a leitura, mas vou abrir agora e, claro, tentar ler rapidamente antes que este mês acabe. Aliás, esse vídeo aqui provavelmente vai sair na última semana de novembro, mas eu já devo estar adiantado sim na leitura deste livro aqui. Enfim, diz aqui: muitos clássicos da literatura universal, é assim pelo menos desde o engenhoso Dom Quixote de Cervantes, contemplam um grande personagem já no título. E esta coleção, Fanfarrões, Libertinas e Outros, dá vida a esses personagens, oferecendo ao leitor grandes obras que já deviam ter sido traduzidas há muito e continuam inéditas no Brasil, e retraduzindo outras que não se encontram mais à disposição, ou por seu vigor e sua peculiaridade merecem uma nova tradução. Aliás, já diz aqui que uma organização da coleção feita pelo Marcelo Baques. E a editora aqui, cadê? Civilização Brasileira, coleção Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis. Só pelo nome da coleção já é bastante interessante, foi uma das coisas que me fez chamar atenção lá quando eu estava escolhendo alguns livros lá no site da Amazon. Acabei topando aqui com A Senhorita de Scuderi, de E.T. Hoffmann. Agora, sobre a história em si, vamos ver se a orelha do livro ajuda. A Senhorita de Scuderi é a primeira novela policial da história da literatura alemã. É diversão pura e, ao mesmo tempo, muito mais do que isso. Surgiu como uma obra autônoma em 1820. Mais tarde foi publicada no 3º volume, São 4 a Todos, de Os Irmãos Serapião, que na verdade pode ser considerado como o Decameron de E.T. Hoffmann. Decameron, vocês sabem, do Giovanni Boccaccio, que aliás a gente já curtiu algumas poucas histórias do Decameron aqui nesse ano, lá no projeto Contos do Meio-Dia. Vou até aproveitar, já que deu a deixa aqui, e fazer o meu jabazinho, né? O projeto Contos do Meio-Dia é aquele onde todos os dias, de segunda a sexta, eu faço uma resenha individual de contos contidos dentro de uma coletânea de diversos autores. Então sempre, numa segunda-feira, eu destrincho uma coletânea, na terça uma outra, na quarta também uma seguinte, e por aí vai, até terminar todo o livro, com resenhas individuais. Vou deixar aqui em cima o link da playlist da edição 2019 do projeto Contos do Meio-Dia. Tem bastante coisa lá. Esse ano aqui, se não me engano, vou fechar 150 contos lidos dentro do projeto. É bem bacana, lá nas resenhas não tem spoiler, é mais um vídeo de estímulo à leitura. Eu só dou uns pitacos a respeito da história, mas não entrego nada de importante, porque justamente é para você assistir o vídeo e correr atrás do livro para se sentir instigado na leitura. Mas enfim, continuando aqui então neste A Senhorita de Scuderi, como está colocado aqui na orelha, é uma das primeiras obras da literatura policial, principalmente da literatura alemã. Aqui temos nessa edição, quantas páginas? Deixa eu ver aqui. 137. Ao final que eu pensei que tinha um artigo, mas é mais sobre o organizador e tradutor do que do próprio autor, o E.T. Hoffmann. E.T. Hoffmann. Aliás, em alemão não se fala E.T. Hoffmann, né? É outra pronúncia, as sílabas, né? As vogais, né? Mas enfim, já foi. Aqui
temos logo de cara já o começo da história, que aliás, olha assim, aqui no frontispício, que bonita palavra, confirma que esse texto é uma novela, não é um romance e também não é um conto, é muito mais do que um conto, né? Porque é bem espichada a história. Tem até um subtítulo, uma narrativa da época de Luís XV. Bom, eu sou muito curioso pela literatura policial, com certeza, sendo essa uma das primeiras obras, deve ter algum fascínio também. Mas mesmo sendo um livro de cento e poucas páginas não, 140 e poucas páginas, é uma rápida leitura também, com certeza vai ser de fácil leitura aqui em novembro. E olha só, né, já estava quase encerrando aqui essa parte do vídeo, mas eu não falei nada sobre a história, né? Tanto a quarta capa quanto a orelha, né? Eu não toquei, não cheguei perto do mote da vez. Mas enfim, tá cá, ó. Uma sonora visita noturna, devido às circunstâncias desvendadas aos poucos, leva a senhorita de Scuderi, famosa escritora de provectos 73 anos e incontáveis obras, a investigar uma série de crimes. As vítimas são sempre homens da nobreza que levam joias de presente às suas amantes. Antes de realizar seu intento, eles são mortos com uma punhalada e as joias desaparecem. Obviamente, né, já temos uma base perfeita para uma investigação de um crime. E olha essa coisa curiosa, né? A personagem central aqui, a senhorita Scuderi, com 73 anos, vocês já começam a imaginar quem ela lembra, né? Bom, isso aqui foi uma das origens da história policial, com certeza serviu de inspiração, muitos anos depois, para uma coisa que é uma certa vertente, né? Alguns detetives famosos serem pessoas idosas. Aí vocês lembram, claro, daquela grande personagem da Agatha Christie, a Miss Marple, que tem, ela, se não me engano, seus 80 anos. Acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, essa coisa de se valer de pessoas idosas, ou seja, sábias, espertas, que sacam as coisas facilmente, não é coisa nova, é uma coisa desde as origens desse gênero literário, o gênero de policial, investigação criminal. Ou seja, aqui tem tudo para a gente se interessar bastante por essa história rápida e com certeza bastante interessante. Agora, esse segundo livro que eu quero mostrar para vocês é justamente aquele que eu comentei, que eu comecei a ler aqui quase sem querer e podia sim entrar aqui na gravação desse vídeo. Eu estava quase ligando a câmera e depois me lembrei, peraí, dá para incluir mais um, vai ficar somente 2 livros aqui nesse mês não, dá para deixar 3. Na verdade, esse livro aqui é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, escrito pelo Luiz Felipe Pondé. E se vocês prestarem atenção, acompanhem o canal, já perceberam que ele deve ter aparecido aqui, se eu não me engano, na semana passada, num vídeo de book haul das compras que eu fiz nas últimas semanas. E realmente, quando eu terminei a gravação lá daquele vídeo, eu fiquei folheando ele e acabei começando a leitura assim quase sem querer. E até estava o marcador de página aqui dentro, ó, dá para perceber que eu já li 20% do livro em questão de 10 minutos, justamente porque esse livro é contido apenas por artigos que o Pondé escreveu. Ou seja, você acaba a leitura de um artigo, você já começa a ler o outro, de tão fácil que é a narrativa que ele propõe aqui pra gente. De vez em quando ele também dá uma roupagem bem humorada, digamos assim, ao texto também, tirando o sarro, né? Aliás, aqui na quarta capa do livro você tem todo o tom deste livro. Deixa eu só recordar para vocês aqui, ó. Este não é um livro de história da filosofia, mas sim um ensaio de filosofia do cotidiano, mais especificamente um ensaio de ironia filosófica que dialoga com a filosofia e sua história, movido por uma intenção específica. E olha só como ele deixa bem claro aqui o Pondé, ser desagradável para um tipo de pessoa que espero seja você ou alguém que você conhece, ou talvez para um tipo de comportamento que espero seja o seu ou de algum amigo seu. Esse livro é a confissão de um pecador irônico a respeito de uma mentira moral ou politicamente correta. Sim? Aliás, o Pondé trata aqui no livro o politicamente correto como uma praga que existe aqui na sociedade brasileira. Aliás, não só no Brasil, no mundo afora, todo mundo fica policiando os outros. Parece que a gente não pode mais dizer aquilo que a gente pensa. A gente tem que amenizar a fala para não ofender as pessoas. Na verdade, isso trata-se de censura pura, não é nada mais do que isso. E claro que o Pondé aqui analisa sobre várias formas exatamente o politicamente correto.
como ele diz, é uma praga. E eu concordo com ele, não é porque também eu estou lendo o livro dele não, mas porque exatamente é uma coisa que eu já percebi. A gente não pode mais se expressar livremente por aqui. A gente tem que evitar doer os ouvidos de pessoas cheias de mimimi. Enfim, para quem também não curte essa história de ficar se podando por causa do politicamente correto, eu indico bastante essa leitura. Realmente, o que eu já li aqui do livro combina completamente com o que eu penso e realmente não dá para suportar essas pessoas que pregam o politicamente correto. São um bando de chatos. Na verdade, essas pessoas nem são letradas, a gente pode afirmar isso com certeza. E agora, antes de mostrar o terceiro e último título aqui para vocês nesse meu TBR de novembro de 2019, deixa eu fazer aquele meu típico jabazinho. Todos esses 3 livros que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda aqui do canal. Sempre lembrando, se vocês usam esse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor da Amazon. Isso ajuda muito o canal a crescer. Feito o jabá rápido, vamos mostrar então o terceiro título, que é este daqui, Um Coração Sincero, escrito por Gustave Flaubert, ou algo bem parecido no sotaque francês do brasileiro aqui. E deixa eu tirar o plástico em volta aqui, porque eu preciso ver como é esta obra aqui. Nossa, doeu o meu ouvido quando estralou o plástico. Mas enfim, vou tirar aqui e ver quantas páginas tem para ver se realmente é uma rápida leitura. Às vezes a gente se engana, né? E pá, olha só, apenas 87 páginas, e eu posso dizer que é mais rápido ainda do que eu pensava, porque além de ser poucas páginas, o tamanho da fonte é gigantesco. Pois é grande. E isso torna realmente uma rápida leitura. No caso aqui, do mesmo jeito que foi lá da Senhorita de Scuderi, que ali no caso era uma novela, um texto um pouco mais extenso, mais longo do que um conto. Esse aqui realmente é um conto do Gustave Flaubert, que foi colocado apenas numa edição bem pequena desta edição da Rocco Jovens Leitores, na coleção Novelas Imortais. Bom, eles colocam como uma novela, mas na verdade está mais para um conto por ser tão curto assim, do jeito que é. Bom, vamos ver aqui o que temos da história. Separadas por um abismo social e unidas pelo destino, a devotada, criada felicidade e sua indiferente patroa experimentam, cada uma a seu modo, o que há de mais puro e inocente na alma humana. Um coração singelo narra uma vida de dedicação, bondade e vocação para cuidar do próximo, no estilo impecável de Gustave Flaubert. Acho que agora ficou mais francês. Aqui na orelha do livro a gente tem mais informações. Ainda criança, a Felicidade fica órfã de pai e mãe e sem condições financeiras para sobreviver, passa a trabalhar para um fazendeiro. No local, é forçada a cuidar das vacas. Veste-se com farrapos, bebe água dos charcos e com frequência é espancada sem motivo, olha só. Um dia, acusada de um furto que não cometera, é expulsa da fazenda. Ela então vai trabalhar em outro local e apaixona-se por um rapaz da vizinhança. Está começando a ter muito spoiler aqui, acho que vou parar de ler. Pois levando em consideração, como eu comentei, é um conto, né? Uma história curta. Se eu ficar lendo muito esse texto aqui, eu vou acabar sabendo demais. Mas enfim, eu acho que é uma história interessante, uma história, para usar as palavras que tem aqui na quarta capa mesmo, né? Dedicação, bondade e vocação para cuidar do próximo. Com certeza é algo interessante de ser lido, como eu disse, por ser uma coisa bem rápida. Aliás, foi por isso que eu fiz como opção de compra, né? Eu estava caçando alguma coisa interessante lá no site da Amazon. Aliás, isso aqui também é uma coleção, como eu disse antes, né? Novelas Imortais. São vários títulos aqui dessa novela. Se não me engano, já mostrei um outro título, a coisa de TBR de 2 meses atrás, mais ou menos. Acho que o livro era Margot, agora não lembro quem foi que escreveu. Acho que era isso. Mas enfim, algo também interessante para ser lido. E espero que seja uma boa dica para vocês também. Bom, e aqui está o apanhado geral do TBR de novembro de 2019. Apenas 3 livros interessantes, com certeza, e de rápido leitura. Com certeza, as 2 partes aqui ficcionais são histórias leves e dinâmicas. Principalmente a história ali policialesca e também essa aqui mais, digamos assim, mais intimista entre os personagens. Claro que também a parte aqui não ficcional do texto do Pondé é coisa de rápida leitura mesmo, inclusive eu já comecei a ler e realmente vai fácil,
você mata essa leitura com certeza num dia apenas, em pouquíssimas horas. Aliás, se você for uma pessoa bastante dedicada, você lê esses 3 livros aqui num dia com certeza. Nos meus bons tempos de leitura eu fazia algo semelhante. Acordava bem cedinho e lia 2 livros por dia. Oh, tempo bom, né? Mas fazer o que? A gente vai ficando velho e cansado, né? Isso dificulta um pouco, mas de qualquer forma, espero que esses 3 livros aqui sejam boas dicas de leitura para vocês. E agora é só esperar o próximo TBR lá do próximo mês, derradeiro aqui de 2019, o mês de dezembro, onde provavelmente eu acho que eu só vou colocar 2 livros para ler, para justamente não atrapalhar mais nada. Porque é claro, né? Eu estou lendo poucos livros, aliás, estou lendo poucos livros e curtinhos justamente para ainda não atrapalhar os livros do ano passado. Eu estou lendo os livros do ano passado, mas num passo bem lento, que vou acabar, claro, lá em 2020. Enfim, próximo mês tem mais TBR. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros que já aconteceram aqui ao longo de 2019. E